Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar hoje um pouquinho sobre raízes da equação, tá? Então, só uma introdução rápida. Sempre quando a gente tiver operações algébricas como mais, menos, vezes, dividir, raiz, potência, e um sinal de igual, né? Essas operações igualando alguma coisa, a gente tem uma equação algébrica, tá? Então, esse aqui é um exemplo de equação algébrica. As raízes da equação nada mais é do que as respostas, ou seja, os valores de x para que a equação seja válida. Por exemplo, nesse caso, eu preciso de um valor do x para que somado com 3 dê zero, tá? Então, o valor de x seria a raiz da equação, desde que a resposta dê zero. Então, isso são raízes. E a quantidade de raízes, ou a quantidade de respostas, ela vai depender do grau da equação. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Ou seja, não tem potência nenhuma, é do primeiro grau. Então, aqui nesse caso, a gente tem apenas uma raiz, ou seja, uma resposta. No qual, a gente resolvendo isso, a gente tem x igual ao 3, que está somando, passa para o outro lado como sinal de menos. E a resposta final seria x igual a menos 3, ou seja, menos 3 mais 3 igual a 0. Então, a resposta aqui bate. A gente também pode ter uma equação de segundo grau aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque a gente tem uma potência de 2 aqui, né? Uma quadrada. Um x elevado ao quadrado. Nesse caso, como é uma equação de segundo grau, ou seja, é de potência 2, a gente vai ter duas raízes, ou seja, duas respostas. E para a equação de segundo grau, a gente precisa aplicar aquela famosa fórmula de Bhaskara que a gente já comentou aí nas aulas passadas, né? Relembrando a fórmula de Bhaskara, onde a gente pode decompor lá em delta, calcular o delta, que é o que está dentro da raiz, e depois o x, ou a gente calcula tudo direto, né? Aqui eu vou calcular tudo direto, mais e menos. Aqui é raiz, eu não tenho símbolo de raiz aqui. Vou dar um espaço, depois eu coloco a mão. Menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido sobre 2 vezes A, que é o nosso dividido. Então, a famosa fórmula de Bhaskara aqui. Opa! E se a gente resolver isso aqui, sempre quando a gente resolve a equação de segundo grau, a gente sabe que a gente tem sempre duas respostas, né? Então, vamos resolver aqui só para relembrar aqui rapidinho. Que vai ficar, lembrando, a gente precisa primeiro aqui definir o que é o A, o que é o B, o que é o C. No caso aqui, ó, o A vale 1, o B vai valer 1 também, e o C vai valer menos 3. E agora a gente substitui na fórmula. X é igual a menos 1, mais e menos B ao quadrado, né? 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Vamos fazer aqui, arrumar a formulazinha. Minha cabeça não tá legal hoje. Então, aqui, resolvendo aqui, ó, aqui é 1. No lugar desse A aqui, que eu esqueci de substituir, tá? Vou colocar 1 aqui por cima. Então, aqui a gente vai ter menos 1 que a gente repete, mais ou menos. Deixa eu escrever aqui primeiro a raiz para ficar mais fácil de entender. Aqui. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado vai me dar 1 vezes 1 vai me dar 1. E aqui a gente vai fazer a continha, ó. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 3 vai me dar mais 12. Então, aqui vai ficar 1 mais 12. E o 2 vezes 1 aqui embaixo, que vai me dar 2. Então, aqui eu tenho menos 1, mais ou menos raiz de
13. Raiz de 13, 13 é um número primo, eu não vou ter raiz de 13, então 13 vai ficar aqui em forma de raiz, tá? Vou fazer tudo aqui na mão. Então, aqui vai me gerar o x aqui, vai me gerar duas respostas, como eu já falei para vocês. Uma onde que eu tenho menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. E a outra resposta onde eu tenho menos 1 menos raiz de 13 sobre 2, tá? Opa! Então, equações do segundo grau, ou seja, quando tem potência aqui de 2, eu vou ter duas respostas. Se eu tivesse potência de 3 aqui, eu ia ter 3 respostas. Potência de 4, eu teria 4 respostas. Então, a quantidade de raízes da equação vai depender da potência, da maior potência da minha equação, né? Nesse caso 2, nesse caso 1. Se tivesse aqui x ao cubo, seria o 3, e assim por diante, tá? Nas próximas aulas eu vou tentar ensinar para vocês um pouquinho aí sobre as relações de Girardi e como calcular também equações de terceiro grau, tá? Até a próxima aula. Tchau!